Você está com saudade de se encontrar com outras pessoas? Está com saudade de se reunir, poder celebrar o culto na sua igreja, com seus irmãos, com os membros da sua comunidade, da sua igreja? Pois é, nós somos seres humanos e sentimos falta, sofremos até, privados desse contato pessoal, privados de podermos estar juntos. Nós necessitamos daquele abraço, daquele aperto de mão, nós precisamos daquele toque das outras pessoas. Isso de fato nos faz falta. Nós sentimos falta dessa comunhão enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E será que é possível ter comunhão de maneira virtual? Será que é possível termos comunhão em isolamento, em quarentena? Eu sei que é difícil, né? Em outros tempos eu usaria aquela figura da brasa afastada do braseiro, cuja fé vai se apagando, vai se esfriando. No entanto, eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo, de uma maneira muito específica, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos aproveitar aquilo que nós temos à disposição para enfrentar um momento tão difícil. E eu creio que não por coincidência, para nos orientar nessa reflexão no dia de hoje, o texto que estava previsto, não foi escolhido, era previsto mesmo, para o dia de hoje é de Atos capítulo 2, o versículo 42 até o 47, onde nos relata a comunhão dos primeiros cristãos, dos primeiros convertidos ao cristianismo. E ali diz assim: e eles perseveravam, os primeiros convertidos, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa é a foto, é o primeiro retrato da igreja cristã. E nós podemos aprender muito sobre este momento de isolamento no qual nós vivemos, porque esses primeiros cristãos logo tiveram que se adaptar também com a proibição de poderem se encontrar. Esses primeiros cristãos, não muito tempo depois, tiveram que deixar de se reunir diariamente no templo, como é relatado aqui. Por quê? Porque eles, como judeus que eram, tinham sim a base da sua fé, a casa da sua oração, no templo em Jerusalém. No entanto, como Jesus foi perseguido e morto pelos judeus, logo esses cristãos também começaram a ser perseguidos e mortos pelos judeus por serem cristãos. Então, eles começaram a ser perseguidos. Essa perseguição é relatada aqui no mesmo livro de Atos, só uns capítulos mais para frente. Se você passa algumas páginas, ou no seu aplicativo, passa os capítulos um pouquinho mais para frente, você vai ver que no capítulo 7, um cristão já é apedrejado e morto, chamado de Estevão. E a partir dali, no capítulo 8, veja o que diz o versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Começou uma grande perseguição aos cristãos. Eles eram mortos, eles eram trucidados de maneiras horrendas, horripilantes. Muitos deles eram queimados, feitos tochas vivas no centro da cidade. Outros deles eram atirados aos leões para serem estraçalhados, devorados. E outros meios mais cruéis de morte que eu nem quero citar aqui. Mas vejam, eles eram perseguidos, não podiam se reunir. Eles não podiam aglomerar pessoas, não podiam celebrar os seus cultos, não podiam mais ir no templo se reunir. Agora, veja o que acontece logo no versículo 4 deste mesmo capítulo, capítulo 8 de Atos. Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte
pregando a palavra. Eles eram dispersos, cada um tinha que fugir para um canto diferente, mas sabe o que eles faziam nesse novo lugar, nesse lugar diferente para onde eles fugiam? Eles contagiavam outras pessoas com o Evangelho, contagiavam outras pessoas com a sua fé. Eles davam testemunho da sua palavra, da palavra de Deus, na sua palavra para outras pessoas, e assim mais pessoas criam, e mais pessoas se convertiam ao cristianismo, mais pessoas entregavam a sua vida a Jesus, se tornavam cristãos, e a curva do crescimento cristão daquela época era um crescimento exponencial, crescia enormemente, mesmo eles não podendo se reunir, mesmo eles não podendo celebrar em culto. É bem verdade, haviam os cristãos que celebravam os cultos domésticos, celebravam em suas casas e às vezes convidavam outros. Eu digo, não faça isso, de fato nós estamos em isolamento e podemos correr risco de vida, de contágio, não da fé cristã, essa também, mas do coronavírus, se assim fizermos. Por isso, não faça isso, não se reúna com outros cristãos. Mas eu fico pensando, o que esses cristãos, com essa paixão queimando no coração deles, faria se naquele tempo eles tivessem o WhatsApp, se naquele tempo eles tivessem as redes sociais, se naquele tempo eles tivessem os recursos tecnológicos que nós hoje temos para compartilhar a palavra. Nossa, eu fico só imaginando. E que bom que nós hoje temos isso. Por isso nós podemos, mesmo que distantes, estarmos juntos aqui. Mas veja que esses cristãos, mesmo sendo perseguidos e não podiam se reunir, a fé deles crescia. E eu creio que não é errado dizer que a comunhão deles também não deixava para trás, não deixava por fazer falta. Eles mantinham-se também em comunhão. Mas por quê? Por que eu digo isso? Por isso eu quero te perguntar agora, qual é o centro da nossa comunhão? Qual é a base da nossa comunhão? No que nós baseamos a nossa comunhão? A nossa comunhão está baseada na fé em Jesus Cristo. Mais especificamente, a comunhão está baseada naquilo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz para perdoar o nosso pecado, para nos dar nova vida, para nos dar a salvação. É sobre isso que nós baseamos a nossa fé. E deixa eu te dizer, amigo, não há isolamento que possa impedir a nossa fé. Não há isolamento, nem restrição, nem pandemia, nem quarentena que possa atingir a fé em Jesus Cristo. Ela é algo invisível, não é algo que alguém possa roubar de nós. Ela está dentro de nós, em nosso coração, em nossa mente. Sabe, amigo, eu penso que talvez nos últimos séculos, últimos tempos, muitos cristãos, muitas igrejas tenham dependido demais a sua comunhão de aspectos físicos e materiais. Quem sabe muitas pessoas, ao longo dos tempos, tenham depositado o centro da sua comunhão em estruturas físicas, em prédios. Muitos cristãos talvez tenham depositado ou colocado o centro da sua comunhão em pessoas, padres, pastores, seja lá como queira chamar, ou em tantas outras coisas. Quando, na verdade, nós precisamos saber e sermos fortalecidos de que o centro da nossa comunhão é Jesus Cristo. Você vai me destacar e ver aqui no texto bíblico que esses cristãos, é dito aqui, eles perseveravam unânimes e se reuniam no templo diariamente. Diariamente eles se reuniam no templo. Sim, no início da sua fé, sim. Eles, como judeus que eram, continuavam se reunindo no templo, que era o centro da sua fé. Mas logo com o início da perseguição por parte dos judeus, eles tiveram que abandonar essa prática. Logo aqui, agora no capítulo 8, nós vemos isso, e eles fugiram. Portanto, vejam, eles não se reuniam mais em templo. Na verdade,
templos, nós costumamos chamar a nossa construção, o nosso espaço de reuniões de templo, mas na verdade templo é uma designação do Antigo Testamento que designa o templo de Jerusalém, o templo judeu. Verdade é que hoje não existem mais templos e aquele templo já foi ruído, né? E réplicas não contam, né? Nem vamos entrar no mérito dessa questão de templos de Salomão construídos hoje, né? Mas o templo não existe mais. Veja, por exemplo, o que esse cristão, Estevão, que eu há pouco mencionei, ele fala para os judeus sobre a questão do templo. E no capítulo 7 de Atos, ele diz assim: foi Salomão quem edificou a casa, entretanto, aí cita o profeta Isaías no Antigo Testamento, ele diz: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Aqui, Estevão, esse primeiro mártir da igreja cristã, está citando o profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, onde Deus diz: olha, eu sou maior que o mundo, que todas as coisas, eu não caberia dentro de uma casa feita por mãos humanas. Na verdade, se for comparar, ele diz aqui: o céu é meu trono e a terra onde vocês moram é o estrado dos meus pés, é onde eu apoio os meus pés. Uma palavra poética, assim, que nos dá uma noção de tamanho, de dimensão, se é que fosse possível colocar Deus dentro de um tamanho, colocar Deus diante de um tamanho. Por isso, meu amigo, deixa eu te dizer, a nossa comunhão, ela não necessariamente é num lugar. O templo já não existe mais. Nós nos reunimos na igreja, só que perceba, quando nós dizemos igreja, o sentido original da palavra é a comunhão das pessoas. Esses dois significados tem a palavra igreja. Nós a usamos sim para designar um estilo arquitetônico chamado igreja, mas a essência da palavra igreja, eclésia, significa a reunião das pessoas cristãs, dos que são chamados para fora de si mesmos para a comunhão com Jesus Cristo. Igreja é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do nosso Deus. Por isso, deixa eu te dizer, igreja, nesse momento, é a sua casa. Templo somos nós. Né? Uma outra palavra bíblica diz que agora, por Jesus Cristo, nós é que somos templos do Espírito Santo, porque Deus habita em nós. Por isso, deixa eu te dizer, meu amigo, não baseie a sua fé em lugares, não baseie a sua fé em ritos, não baseie a sua fé em pessoas, mas baseie a sua fé no próprio Jesus Cristo, na própria comunhão com Ele. Por isso, é verdade, sim, nós sentimos saudade e queremos estar juntos, e eu torço para que logo nós possamos estar juntos e nos abraçar de novo. No entanto, a nossa fé não vai se abalar por 1, 2, 3, não sei quantos meses de isolamento. Nós podemos estar em contato por aqui, que maravilhoso é isso. Por isso, deixa eu dizer, não deixe que a sua fé se esmoreça nesses tempos de isolamento, nesses tempos de quarentena. Deixa eu dar algumas dicas práticas para nós podermos lidar com isso. Em primeiro lugar, como esses primeiros cristãos, viver unidos e firmados na doutrina dos apóstolos, nas orações. Não perca o seu ritmo de leitura diária da Bíblia. Não perca o ritmo das suas orações, do seu contato com Deus diariamente. Não perca o ritmo de ajudar outras pessoas. Vejam, eles aqui, inclusive, vendiam as suas propriedades e dividiam os seus bens entre os outros, entre quem tinha necessidade. Não deixe de fazer o bem dentro daquilo que tiver do seu alcance. Não deixe de ajudar outras pessoas. Veja, nós temos a oportunidade de orarmos até mesmo à distância. Eu já perdi a conta nessa quarentena de quantas pessoas eu fiz uma visita virtual e, inclusive, orei com a pessoa pelo celular, por uma videochamada. Veja, nós podemos conversar à distância nos olhando nos olhos,
por uma videochamada, inclusive orar juntos. Por isso, meu amigo, não deixe a sua fé esmorecer, mas antes pratique essas disciplinas espirituais que também esses cristãos aqui praticavam, louvando a Deus, contando assim com a simpatia de todo o povo, e quem sabe até mesmo Deus nos acrescente outros cristãos. Quem sabe Ele nos permita, mesmo que em isolamento, contagiar outros com a sua fé, não com o coronavírus, mas contagiar com a fé que perpassa até mesmo os meios tecnológicos. Por isso, a nossa comunidade, as nossas paróquias, estão tomando algumas atitudes bem concretas nesse sentido. E eu quero aproveitar aqui esse momento para te fazer um convite. Nós queremos organizar um grupo de visitação online e incentivar, assim, de que nós estejamos, como membros das igrejas, em contato uns com os outros. Mas para não acontecer que um receba muitas ligações e o outro fique esquecido, nós queremos organizar isso. Por isso, se você tem vontade de servir, se você tem vontade de ajudar, de ser útil, entre em contato com o seu pastor, com o ministro da sua comunidade e se informe de como fazer parte desse multirão, para fazer uma ligação ou uma videochamada para alguém outro e assim nos fortalecermos mutuamente. Uma outra atitude bem concreta que nós estamos tomando, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de roupas e alimentos, especificamente para ajudar indígenas de uma aldeia indígena através do CAPA, do nosso Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia. Normalmente nós estamos em campanha e ajudamos outras pessoas, mas especificamente para isso, se você quiser, doe. Quando você sair para o mercado, para a farmácia ou para algo assim, fala comigo, fala com o seu ministro e dê uma passada, doe algo que você pode ali doar. Atitudes bem concretas, bem palpáveis que você pode fazer nesse tempo de isolamento. Mas acima de tudo, deixa eu dizer que a sua fé esteja baseada não em lugares, em pessoas. Nós sentimos falta, sim, é ótimo tudo que nós temos, mas que a sua fé esteja baseada em Jesus Cristo. Mantenha firme a sua comunhão com Ele em primeiro lugar e, na medida do possível, com outros cristãos. Eu espero, sim, que Deus logo permita que a gente possa se encontrar novamente. Eu espero, sim, que Deus logo permita que tudo volte tanto ao normal como possível, ou que seja, depois dessa quarentena, até melhor do que antes em alguns aspectos, de que Deus nos abençoe em meio a tudo isso, mas que você possa se manter firme, porque sabe agora que os primeiros cristãos também passaram por dificuldades e não esmoreceram na sua fé. Por isso não vai ser agora que a nossa fé vai se esfriar, por estarmos um pouco afastados ou isolados. Que Deus te abençoe e mantenha firme a tua fé em seu coração e te dê a comunhão na medida do possível. Deus te abençoe. Amém.